Boa noite. Ministro Alexandre de Moraes retira sigilo de inquérito sobre trama golpista envolvendo 37 nomes. De acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de todo o plano. Manuscrito apreendido com um militar assessor de Braga Neto dizia que Lula não subiria a rampa. Documento previa a anulação das eleições de atos do Supremo Tribunal Federal e o uso de tropas militares para ações diretas. E você vai ver também. Começa julgamento dos ex-policiais rodoviários federais que trancaram e mataram asfixiado no porta-malas de uma viatura o aposentado Genivaldo de Jesus Santos em 2022. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou o sigilo do inquérito do golpe. E, de acordo com o documento, o ex-presidente Jair Bolsonaro está no centro da trama. Ele e mais 36 pessoas foram indiciadas. Ex-ministros e militares de alta patente aparecem na investigação, suspeitos de planejar um golpe de Estado para evitar a posse do presidente Lula. O plano incluía também assassinar Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes após a eleição presidencial de 2022. O material foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que agora vai decidir se apresenta a denúncia contra os indiciados. Com quebra de sigilo, os novos detalhes surgem nessa investigação. Sobre isso é que nós vamos conversar com o repórter Igor Damasceno, em Brasília. Igor, são mais de 800 páginas. É lógico que nenhum de nós teve a chance de ler tudo, mas pelo que a gente já leu até agora, olha, eu me arrepio, porque as provas são abundantes e elas contam, elas reconstituem tintim por tintim todos os detalhes dessa quadra em que se ensaiou um golpe de Estado no Brasil em novembro e dezembro de 2022. Esse golpe só não se consumou por muito pouco. E em toda a narrativa, em toda a trama desse golpe, tem uma figura central que a Polícia Federal coloca com muita nitidez, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato a vice-presidente da República já derrotado naquela época, General Braga Neto e uma série de outras pessoas e militares importantes do entorno do presidente da República. Boa noite. A alta cúpula do governo federal na gestão de Jair Bolsonaro e militares de alta patente, né? Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Agora sim, o inquérito da Polícia Federal já está nas mãos do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco. Ele vai analisar todas as provas que foram colhidas ao longo de quase 2 anos de investigação e que estão reunidas nesse inquérito, que tem 884 páginas. Pelo rito, Paulo Gonet tem 15 dias úteis para analisar o documento, prorrogáveis por mais 15 dias úteis. A expectativa é que ele use todo esse tempo. E, além disso, tem o recesso do Poder Judiciário. Então, pode ser que o parecer de Paulo Gonet Branco seja apresentado no Supremo Tribunal Federal somente em fevereiro do ano que vem. E a expectativa é que sim, que ele denuncie cada um dos indiciados pela Polícia Federal. O inquérito aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa que teria tramado um golpe de Estado no país durante o final do ano de 2022. E mais, as investigações apontam que Bolsonaro sabia de todo o esquema, desde a desinformação sobre o processo eleitoral e a confiabilidade das urnas brasileiras, também sabia do monitoramento feito pela ABIN paralela, monitoramento de inimigos políticos de Jair Bolsonaro e até jornalistas. O ex-presidente também sabia da relação que a alta cúpula do governo federal tinha com extremistas que invadiram os prédios dos 3 poderes brasileiros no dia 8 de janeiro de 2023 e sabia também do plano de assassinato de Lula, Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes. As investigações também apontam que os militares
militares conversavam em código para despistar a polícia. Quando iriam se referir a Lula, usavam a palavra jeca. Se referiram a Alckmin com a palavra joca e nunca mencionavam o nome de Bolsonaro. Sempre falavam como 01 para não levantar suspeitas. Cada um deles pode ser condenado a até 37 anos de prisão. Todo o processo deve ser concluído até junho do ano que vem, viu, Amanda? Perfeito, obrigado, Igor. E a Polícia Federal realizou também hoje uma operação em 6 estados e no Distrito Federal contra um grupo suspeito de praticar crimes financeiros. A quadrilha teria movimentado cerca de 6 bilhões de reais. O repórter Felipe Brosco está ao vivo e traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Felipe. Que esquema era esse? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Olha, essa organização criminosa, ela operava um sistema bancário ilegal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em pelo menos 15 países e usava métodos financeiros digitais como fintechs e também criptomoedas. A Polícia Federal ela cumpriu hoje 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Ceará e também no Distrito Federal. Esse grupo criminoso ele era operado principalmente por chineses e chegou a movimentar nos últimos 5 anos 6 bilhões de reais. E ainda segundo a Polícia Federal, entre os investigados estão estrangeiros e também brasileiros, incluindo policiais. Um dos alvos dessa operação é o policial civil, o Silas Elia, que já teria sido delatado pelo empresário Vinícius Grisbach, que foi assassinado no último dia 8 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esse policial, o Silas Elias, ele teria inclusive uma dessas fintechs que estão sendo investigadas. Só para a gente ter uma ideia, esse ano um dos chefes dessa organização movimentou mais de 800 milhões de reais. Ele buscava a abertura de novas empresas e contas bancárias para tentar movimentar até bilhões de reais aí em um período muito curto de tempo. Bom, a justiça ela bloqueou 10 bilhões de reais de mais de 200 empresas e também de pessoas físicas. E a polícia também informou que essa quadrilha ela movimentava esse dinheiro aqui, dentro do Brasil, mas também em outros países, principalmente na China e em Hong Kong. Os investigados vão responder agora pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas e podem pegar penas até de 35 anos de prisão. Augusto, Amanda. Obrigada, Felipe. 2 policiais da Rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, se tornaram réus por homicídio forjado na Baixada Santista. Segundo os promotores, eles alteraram a cena de um crime. O caso foi registrado em fevereiro, durante a Operação Verão, na cidade de Santos. A operação, que terminou em abril deste ano, foi alvo de diversas críticas por parte de instituições e autoridades de direitos humanos. No período, 56 pessoas foram mortas por agentes de segurança. A defesa dos policiais não foi encontrada para comentar a decisão da Justiça. Começou hoje no interior de Sergipe o julgamento dos 3 ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio do motociclista Genivaldo de Jesus Santos. Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia são acusados de tortura e homicídio triplamente qualificado. Eles estão presos desde outubro de 2022 e foram demitidos da PRF em agosto de 2023. Genivaldo de Jesus Santos morreu após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e submetido à inalação de gás lacrimogênio. O caso aconteceu no município de Umbaúba, em Sergipe. A vítima foi parada pelos policiais por dirigir uma moto sem capacete. Nas imagens gravadas por testemunhas, a perícia observou que um dos policiais aparece pedindo para que Genivaldo colocasse as mãos na cabeça. Ele obedece, mas recebe um jato de spray de pimenta no rosto. Após ser colocado no porta-malas, um outro policial jogou uma granada de gás lacrimogênio e outros 2 seguraram a porta.
morta. Segundo a perícia feita pela Polícia Federal, a vítima passou mais de 11 minutos e meio exposta a gases tóxicos. O julgamento do caso acontece no Fórum Estadual da Comarca de Estância, a 70 quilômetros da capital sergipana. A previsão é de que o júri dure 7 dias. Belo Horizonte, que viveu uma das piores epidemias de dengue da história em 2024, começa a se preparar para prevenir um novo ciclo da doença e a possibilidade de uma explosão de casos. A procura pela vacina contra a dengue segue baixa nos postos de saúde da capital mineira. Atualmente, o público-alvo são crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. 70 mil receberam a primeira dose, um percentual de apenas 30%. Já em relação à segunda dose, foram aproximadamente 23 mil pessoas vacinadas, ou seja, somente 10% concluíram o esquema vacinal. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de vacinar pelo menos 90%. Por isso, as doses permanecem disponíveis. Não sabia mesmo que a vacinação ficava o tempo todo. A minha irmã vai trazer meu sobrinho para tomar da dengue. Outra aposta da capital mineira para enfrentar a disparada de casos de dengue é a ajuda da tecnologia, que vem do alto. Os drones foram usados em mais de 100 sobrevoos, mapeando 15 mil imóveis. Esse modelo consegue lançar pastilhas para tratamento em caixas d'água descobertas. Os agentes acabam recebendo rapidamente essa informação dos imóveis potencialmente, com a presença desses focos e atuam de forma direcionada. A casa do seu José foi uma das vistoriadas pelo equipamento. Minhas plantas aqui eu cuido e olho. As calhas da casa a gente não alcança lá em cima. Se acontecer, tiver alguma folha, alguma coisa, o drone vai e olha, sabe aonde que está tendo o foco da dengue em toda parte. Até o momento, Minas Gerais registrou 1.700.000 casos prováveis de dengue. 1.091 pessoas morreram da doença. O pior cenário é em Belo Horizonte, que teve mais de 200 mil infectados pelo mosquito Aedes aegypti. Na comparação de janeiro a novembro de 2023, o aumento de casos chega a 1.850%. O levantamento feito pela Prefeitura mostra que 86% das larvas estão dentro das residências. A luta agora é para antecipar e prevenir uma nova onda da doença. Orientamos para que a população faça a sua parte. Comece a fazer pelo menos uma vez por semana o checklist do seu ambiente, visualizando locais que possam acumular água e que possibilitem o acesso do mosquito. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Hoje foi um dia lindo aqui em São Paulo, muito calor, né? Como é que vai ser a quarta-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. A quarta-feira ainda vai ser quente, abafada em grande parte do país e com os termômetros passando dos 30 graus, como a gente acompanha aqui no mapa. Olha, 37 graus amanhã em Manaus. Olha, Cuiabá, 36 de máxima. Em Fortaleza, 31 graus amanhã. Só que mesmo assim tem previsão de chuva nessa área que a gente vê em verde mais escuro. No sul do país, uma frente fria vai ser responsável pela chuva forte e volumosa no Rio Grande do Sul. Também chove no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Aqui na capital paulista, tempo quente, abafado, é importante beber bastante água, viu? A máxima fica na casa dos 33 graus amanhã. Na quinta, 32 de máxima, na sexta-feira, 30 e no sábado, 28 graus, com previsão de chuva em pontos isolados. No Rio de Janeiro, a praia está garantida máxima de 38 graus amanhã. Belo Horizonte marcando 31 e Vitória no Espírito Santo 32 graus. Agora no Nordeste a chuva ela começa a perder força e o sol volta a aparecer no interior e também no sul da Bahia nesta quarta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite, dias de sol pela frente, né? Uma idosa morreu após o rompimento de uma adutora na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava em casa quando o imóvel desabou de madrugada com a força da água. O cenário era de destruição pela manhã. A adutora se rompeu de madrugada em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Em poucos segundos, a água invadiu imóveis e alagou a rua. Que isso? Virou uma piscina. Ele escutou um estrondo muito forte. E eu tentei vir aqui na rua,
só que já estava cheio d'água, aquele buraco ali estava cheio d'água. Eu tentei passar para ver minha sogra, só que eu não consegui. 4 imóveis foram afetados. Em um deles estava Marilene Rodrigues, de 79 anos. A força da água arrastou o portão, derrubou o muro e destruiu o carro. A idosa morreu soterrada. Acabou, tia. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da madrugada de hoje. O corpo de Marilene só foi encontrado 5 horas depois. Uma amiga da família, que também estava na casa, chegou a ficar presa sob os escombros por cerca de 1 hora. Ela foi resgatada com vida. Eu vi o corpo da minha mãe saindo dali, entendeu? Dentro de um saco. Isso é triste, né? Você saber que a sua mãe não morreu por uma morte por velhice, mas sim por um acontecimento que já estava sendo avisado várias vezes. Técnicos da concessionária Águas do Rio fizeram uma perícia para definir as ações necessárias. A gente está enfrentando essa questão e está planejando também com modelagem hidráulica, com estudos e simulações, soluções mais estruturantes que a gente possa dar. Na semana passada, outra tubulação se rompeu no bairro. Ainda não se sabe se há conexão entre os dois casos. O rompimento ele é inaceitável porque essas margens de segurança são criadas desde o projeto justamente para dar tempo suficiente da manutenção ser feita. As obras de um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo, têm causado muitos transtornos. Além de problemas ambientais, a qualidade de vida de moradores da vizinhança também foi afetada. A Cristina mora nessa casa em Cotia há 22 anos. Mas, nos últimos meses, a construção do condomínio logístico da Prologis, do outro lado do muro da casa dela, tem tirado o sossego do pacato residencial. Essas cenas são do dia 6 de novembro, quando a casa dela foi tomada pela lama. Eu moro aqui há 24 anos, nunca aconteceu isso. No dia seguinte, uma equipe da empresa responsável pela construção foi até a casa oferecendo ajuda apenas para a limpeza do local, de acordo com Cristina. Ela recusou a proposta por questões de segurança. Já no dia 8, a lama voltou a entrar na casa. Eu fui descobrir que tinha um poço de alívio colado no meu muro. Esse poço de alívio com lama não resistiu uma chuva normal, porque ninguém foi consultado sobre essa obra. Uma devastação ambiental absurda foi aprovada, a meu ver, provavelmente diante de irregularidades, porque aqui era uma zona de interesse ambiental e uma zona estritamente residencial. Cristina contratou uma empresa para expedir um laudo técnico sobre a situação. O engenheiro responsável concluiu que a obra não atende aos requisitos de segurança e que não segue as normas para a preparação do terreno e sistema de drenagem. Este especialista explica o erro. Então, logo que o empreendimento é implantado, você tem que recompor a vegetação no entorno do empreendimento para que ele possa ficar estabilizado. E cuidar dessa drenagem, porque se essa drenagem não tiver sido absorvida no terreno, ela está jogando impacto para outros, para terceiros, assim como está jogando lama. Isso é ilegal. A construção começou no primeiro semestre deste ano, em uma área de 800 mil metros quadrados, o equivalente a 74 campos de futebol. A situação envolve o plano diretor de Cotia. Neste ano, a Câmara Municipal aprovou uma lei que permite a construção de edifícios de até 30 pavimentos em áreas próximas a rodovias e de 25 pavimentos em áreas urbanas. O projeto já havia sido alvo de críticas em 2022 por não ter participação popular. Isso daqui era uma área de interesse ambiental e eu tinha aqui áreas que nascentes e fragmentos aqui pertenciam ao inventário florestal do estado. Cerca de 5 mil famílias de 5 condomínios estão sendo impactadas diretamente, noite e dia, por ruído, trepidação do solo e poluição do ar, provocados por essa obra aqui, prevista para acabar em fevereiro de 2026. Além de todo o incômodo vivido atualmente, os moradores também estão bastante preocupados com o futuro. Eu tenho esperança que essa obra seja paralisada, que essa obra seja condenada e que eles sejam obrigados a repor todo o desastre que eles fizeram aqui. Porque não se justifica, não se tem como entender por que uma empresa que diz que vai construir 200 mil metros
faz o que está fazendo em 800 mil metros. Em nota, a Prologis afirmou que o projeto possui aprovação nos órgãos pertinentes e que segue todas as exigências legais e ambientais. Afirmou ainda que, antes das obras começarem, realizou uma vistoria nas residências próximas. Já a Prefeitura de Cotia disse que o projeto foi aprovado por estar em conformidade com a legislação municipal. O Ministério Público de São Paulo respondeu que o processo está em fase de análise pela Procuradoria Jurídica. Manhã muito complicada para quem precisou usar o metrô em São Paulo. Uma falha na linha vermelha, que vai da Barra Funda até Itaquera, prejudicou milhares de usuários. Nós estamos com problemas. Para ingressar, então, né? Os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O aviso pegou de surpresa quem estava nos trens e fora deles. As plataformas das estações ficaram lotadas durante toda a manhã. Os passageiros precisaram deixar os vagões pelas saídas de emergência. Muitos usavam os próprios trilhos para fugir do tumulto. A quantidade de pessoas na via atrasou o conserto da falha. Segundo o metrô, danos num equipamento elétrico na região da estação Tatuapé, na zona leste da cidade, causaram a desenergização do trecho. O problema só foi resolvido 4 horas depois, prejudicando cerca de 4 milhões de usuários que precisam usar a linha vermelha diariamente. De acordo com o sindicato da categoria, só este ano o metrô registrou 151 falhas, 53 delas na linha vermelha. Em nota, o metrô disse que aumentou o número de inspeções nos trechos com maiores ocorrências, a fim de evitar novos problemas. A discussão sobre gratuidade no transporte público ganhou destaque em muitas cidades brasileiras. A forma de financiamento dos sistemas de transporte sofreu impactos durante a pandemia e provocam reavaliação de administrações públicas. A cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, que tem 165 mil habitantes, completou 1 ano de gratuidade na tarifa dos ônibus municipais. Desde então, o número de passageiros passou de 22 mil para 74 mil por dia, um aumento de 236%. Foram mais de 18 milhões de pessoas transportadas no período. A demanda também exigiu um aumento da frota, que passou de 42 para 57 coletivos. Um estudo econômico feito já comprovando que os centros comerciais, onde as linhas atendem, houve um aumento do consumo, por conseguinte de um aumento de circulação de pessoas. Mas foi muito bom isso aí, foi boa coisa. Tem que pagar essa tarifa facilita. Ajuda bastante, pelo menos o que paga na tarifa já consome no comércio, né? Eu não tenho gasto com a passagem, também não tenho preocupação com multa, com acidente, N coisas. Então está sendo sensacional. Só que tem que ter um pouquinho mais de linha. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, grande parte dos municípios que implantaram a tarifa zero fizeram em todos os dias da semana, a chamada tarifa zero universal. A maioria das cidades que implantaram o sistema tem menos de 200 mil habitantes. Nas capitais, apenas 6 possuem tarifa zero, mas com restrições: Belo Horizonte, Florianópolis, São Luís, São Paulo, Maceió e Palmas. A maioria das cidades que adotou a tarifa zero no transporte público a fez após a pandemia. Hoje, a gratuidade é aplicada por 136 municípios brasileiros. Em 116 deles, o passe livre vigora diariamente. Mas, ao mesmo tempo que a medida estimula o uso do transporte e movimenta a economia, ela tem um custo alto. Em São Caetano do Sul, a tarifa zero funciona todos os dias da semana e custa para o município quase 3 milhões de reais por mês, ou 36 milhões ao ano. Na capital paulista, o chamado Domingão Tarifa Zero tem um custo de 238 milhões de reais ao ano. A gente tem que ter coragem de rever um modelo que ele é muito antigo e que ele não está mais funcionando. A gente está vivendo hoje o colapso da mobilidade nas cidades brasileiras com a falência do transporte público. E isso é uma questão urgente, a tarifa zero é parte da solução para esse problema. A gente precisa ter coragem de olhar para isso.
O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação, que é o IPCA, o índice cheio, ficou em 0,62% em novembro, após uma taxa de 0,54% registrada em outubro. Portanto, a gente está assistindo a essa escalada da inflação. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta. Destaque para a alimentação, que registrou um aumento de preços pelo terceiro mês seguido, tem as carnes liderando esse aumento. E em 12 meses, a inflação acumulada no período é de 4,77%. Voltamos a falar sobre o inquérito da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo há poucas horas. É um inquérito longo, extenso, com mais de 800 páginas. Toda a nossa equipe, produção, reportagem, estamos nos debruçando sobre essas mais de 800 páginas que trazem informações realmente escabrosas. A gente já vai para Brasília, eu estou virada aqui para o telão, porque quero conversar com o Igor Damasceno. Já te ouvimos na primeira metade do jornal, Igor. Quero te ouvir mais, porque certamente você traz novas informações, lembrando que esse inquérito da Polícia Federal põe o ex-presidente Jair Bolsonaro, coloca como figura central de todo esse planejamento golpista. Ele acompanhou e deu aval para cada detalhe dessa tentativa de golpe. É isso, Amanda, boa noite novamente a você, ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com as investigações da Polícia Federal, toda a trama golpista foi articulada em endereços oficiais, como, por exemplo, o Palácio do Planalto, e até mesmo na casa do então ministro da Defesa de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto. O plano deveria ser totalmente colocado em prática antes da posse do presidente Lula, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023, mas fracassaram. E aí as investigações da Polícia Federal apontam que os extremistas apostaram todas as fichas naqueles que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília. Os golpistas, de acordo com a PF, passaram a incitar esses extremistas e essa incitação acabou culminando nas invasões nos prédios dos 3 poderes brasileiros no dia 8 de janeiro de 2023. Tudo isso com um único objetivo: decretar GLO, a garantia da lei e da ordem, ou seja, as Forças Armadas passariam a ter poder de polícia e também ganhariam a segurança. E aí o golpe estava completamente feito, já era carta branca para que esse golpe de Estado fosse decretado. Nós, inclusive, temos aí um destaque de texto feito pela nossa produção da página 645 do inquérito da PF. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora. Olha só, é uma conversa de um dos golpistas, o nome dele é Riva, aí nessa conversa, e ele diz o seguinte, abre aspas, o almirante Garnier, então comandante da Marinha do Brasil na época, segundo ele, é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos, fecha aspas. Então, esse golpista mostrando, então, que a Marinha do Brasil, o comandante da Marinha, o almirante Garnier, teria aderido ao golpe e já estava de prontidão depois que as Forças Armadas tomariam o poder. Tudo isso está dentro do inquérito da Polícia Federal, cujo sigilo foi retirado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Nós preparamos uma reportagem completa sobre essa trama golpista. Vamos acompanhar. Agora é oficial. O inquérito da Polícia Federal já está com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O documento reúne as principais provas contra o grupo que armou um golpe de Estado no país após as eleições de 2022. Segundo a investigação, o grupo era dividido em 6 núcleos. Um deles, para causar desinformação sobre as urnas, era liderado por Mauro Cid e outros militares. Os investigadores concluíram que o grupo investigado, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país desde o ano de 2019. Ainda de acordo com a PF, o objetivo era enganar a população com a falsa realidade de fraude eleitoral para posteriormente atingir 2 objetivos. Um deles era para que Bolsonaro não saísse do poder depois de uma eventual derrota.
A Polícia Federal chegou a essa conclusão após ter acesso a um áudio do coronel da reserva Roberto Raimundo Criscuoli, com um dos apontados como articulador do golpe, o então secretário executivo da presidência, Mário Fernandes. Ok, Mário, positivo, tranquilo. Eu creio que o presidente deve se posicionar que aceita o resultado, parari, parará, e depois com as repercussões, tanto o povo na rua quanto essas denúncias, ele tomar uma outra atitude. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, sabia do esquema. As investigações apontam que ele não apenas tinha ciência da elaboração do relatório, com dados falsos sobre as urnas eletrônicas, mas também foi um dos responsáveis, juntamente com Jair Bolsonaro, por tomar a decisão de divulgar o conteúdo falso que subsidiou a representação eleitoral do PL. Essa representação contestava os votos de Lula nas eleições de 2022. O voto, não pode haver dúvidas sobre o voto. O voto tem que ser seguro. E por isso nós fizemos esse levantamento. A PF também concluiu que havia uma interlocução entre lideranças das movimentações antidemocráticas e integrantes do governo de Jair Bolsonaro para dar respaldo e intensificar os movimentos de ataque às instituições. Ou seja, para a polícia, tudo foi planejado. Enquanto o núcleo lançava dúvidas sobre as eleições de 2022, um outro núcleo, responsável pelo apoio aos extremistas acampados em frente ao quartel-general do Exército, ajudou nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, foi indiciado porque, segundo a PF, tramou para que os comandantes das Forças Armadas aderissem ao plano. Ele fazia parte do núcleo que tentava recrutar militares. O general Freire Gomes, do Exército, e o brigadeiro Batista Júnior, da Aeronáutica, não concordaram e foram perseguidos. Segundo a PF, Braga Neto utilizou o modo de agir da milícia digital, determinando a outros investigados que promovessem e difundissem ataques pessoais aos dois comandantes que não compactuaram com o plano golpista. Esses ataques se estenderam aos familiares dos dois militares. A polícia ainda encontrou na sede do Partido Liberal esse documento. Para os investigadores, o texto propõe ações de interrupção do processo de transição de governo e propõe novas eleições. O texto ainda diz: Lula não sobe a rampa. A polícia ainda recuperou do celular de Mauro Cid uma conversa dele com o coronel da reserva, Sérgio Cavalieri, que revela a ciência de Bolsonaro sobre a trama. Cavalieri pergunta: 01, fazendo menção de Bolsonaro, sabe disso? Cid responde: sabe. Ao todo, o inquérito tem 884 páginas. A expectativa é que as provas sejam analisadas pela Procuradoria-Geral da República até fevereiro do ano que vem. Todo o processo deve ser concluído até o fim de junho. 37 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, foram indiciadas. Enquanto o inquérito era finalizado, Bolsonaro passava férias em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas. Na volta para Brasília, ele negou as acusações. É uma loucura falar em golpe, meu Deus do céu, loucura! Golpe com um general da reserva e 5 oficiais da ativa. Oh, pelo amor de Deus. E outra coisa, golpe existe em cima de uma autoridade constituída, que já tomou posse. O Lula tinha tomado posse, ninguém tinha tomado posse, só se for em cima de mim o golpe. O presidente Lula também reagiu à quebra do sigilo do inquérito. Eu disse para vocês que eu ia voltar a ser presidente para tentar levar o Brasil à normalidade democrática, a normalidade civilizatória, em que as pessoas podem se conversar, as pessoas podem estar em partidos diferentes, as pessoas podem torcer para times diferentes, as pessoas podem frequentar religiões diferentes, mas nós temos que aprender a conviver da forma mais civilizada possível. E a Polícia Federal indiciou o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, por calúnia contra o delegado Fábio Alvarez Chor. Em agosto, durante discurso em plenário, o deputado mostrou uma foto do delegado e o acusou de fazer relatórios fraudulentos contra Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O assessor Martins ficou preso entre fevereiro e agosto deste ano, suspeito de participar do esquema que planejou um golpe de Estado.
Em nota, Van Hatten disse que o indiciamento dele é uma retaliação por ter denunciado supostas irregularidades de um policial federal. Após embate entre o Congresso e o STF, o presidente Lula sancionou sem vetos o projeto de lei que cria regras para o pagamento das emendas parlamentares. A proposta é resultado de um acordo entre os poderes legislativo e executivo. É através dessas emendas que os parlamentares conseguem recursos para realizar obras em suas bases eleitorais. Mas como as regras para a destinação desses recursos não estavam claras, não eram transparentes, o STF decidiu bloquear os pagamentos, que agora devem ser liberados após a publicação dessa nova lei. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra 2 desembargadores em Cuiabá, Mato Grosso. Eles são suspeitos de participação em um esquema de venda de sentenças. Afastados dos cargos, os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho serão agora monitorados por tornozeleira eletrônica. Eles tiveram os passaportes apreendidos e os bens bloqueados. Os 2 são investigados por receber vantagens financeiras para julgar recursos de acordo com os interesses dos envolvidos. Hoje, a Polícia Federal cumpriu, ao todo, 23 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. O grupo também teria a participação de advogados e empresários. Um deles é o lobista Anderson Gonçalves. Ele é dono de empresas e apontado como intermediador nas compras das sentenças. As investigações começaram após o Conselho Nacional de Justiça descobrir o vínculo dos desembargadores com um advogado morto em dezembro do ano passado. Ele teria sido apresentado aos 2 por Anderson. Em nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmou o compromisso com a transparência, legalidade e a colaboração com as autoridades durante as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas dos citados. Uma mulher de 31 anos morreu após realizar uma hidrolipo na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, a jovem passou por um procedimento na região das costas e abdômen, na clínica Manadei, com o médico Josias Caetano. Mas durante o atendimento teve uma embolia pulmonar e, na sequência, uma parada cardíaca. O SAMU foi chamado, mas ela chegou sem vida ao hospital. O profissional tem pelo menos 10 processos criminais por erros em procedimentos. A produção tentou contato com a defesa, mas não houve resposta. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra criminosos que usavam uma rede de farmácias de fachada para lavar dinheiro da milícia. Durante a ação foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. O grupo teria movimentado cerca de 50 milhões de reais entre 2019 e 2023. Segundo as investigações, a quadrilha ainda ameaçava agentes de órgãos fiscalizadores. Rede TV News desta terça-feira, 26 de novembro, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos encontramos de novo amanhã, às 7h20. Até lá. Boa noite.